Olá pessoal, aqui é Alisson PR7A e aqui com esse simulador do projeto FET a gente vai tentar explicar um pouco como funciona, como acontecem as ondas estacionárias numa linha de transmissão no cabo coaxial. E a gente vai imaginar o seguinte, desse lado a gente vai ter um transmissor, entre o transmissor e este lado que vai representar a nossa antena, há um cabo coaxial e nesse cabo coaxial irão trafegar sinais eletromagnéticos, que é a potência do transmissor. E a gente vai ver o que é que acontece em três situações. A primeira situação que a gente vai ver é uma antena ideal. Numa antena ideal, a impedância dessa antena é igual à impedância do cabo coaxial, que por sua vez é igual à impedância do transmissor. Quando isso acontece, a gente diz que a linha está casada, que há total transferência de potência entre o transmissor e a antena, e toda a potência do transmissor ela é irradiada pela antena. Nessa situação, não há a formação de ondas estacionárias, porque as ondas estacionárias são exatamente a relação entre as ondas que vão numa direção com as ondas que retornam por terem sido refletidas pela antena, ou seja lá o que estiver desse lado. No nosso caso, a gente vai investigar apenas situações onde há uma antena desse lado aqui. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente vai simular uma corda infinita, né? Ou seja, toda a potência do transmissor que está desse lado, ela vai passar pela corda e a gente vai imaginar que essa janela simboliza uma antena perfeita. Nessa situação, a gente vai ver que as ondas que estão indo em uma direção, elas não vão retornar. E acontece isso aqui. Vamos ver. Veja a onda caminhando e ela vai embora. Veja que eu programei também que haja um amortecimento. O que é um amortecimento? Veja que a amplitude dessa onda aqui, essa amplitude máxima, ela vai caindo com o tempo. Isso é o que acontece em situações reais. Num cabo coaxial, sempre a potência que você entrega de um lado não é a mesma potência que chega do outro por conta das famosas perdas. Então a gente vai simular isso aqui também para a coisa ficar mais real, mais próxima da realidade. Então, numa antena ideal, toda a potência que o transmissor está gerando vai ser irradiada, portanto, nenhum sinal, nenhuma parte desse sinal vai retornar. E agora a gente vai ver a segunda situação, que é uma antena totalmente descasada. Mais especificamente, como se ao invés de uma antena deste lado, a gente tivesse um curto-circuito, né? Digamos que a sua antena, sei lá, você deixou um fio mal isolado e um encostou no outro, ou seja, o condutor interno encostou na malha. Quando isso acontece, né, nenhuma potência vai ser irradiada. E se a potência está chegando naquele ponto e ela não é irradiada, ela vai ter que retornar, porque na física, no universo, não existe energia que desaparece. Né? Então, se ela não pode ir por um lado e ela não vai ser dissipada de alguma forma, ela tem que retornar. É isso que vai acontecer a partir de agora. Eu vou parar aqui, eu vou mudar essa outra situação, que veja que do ponto de vista do simulador, é como se a corda estivesse agora presa num dos lados. Né? Do ponto de vista da nossa analogia, isso aqui simboliza um curto-circuito. Vamos lá ver o que é que acontece. Veja que a onda vai caminhando, belezinha. Quando ela chegar aqui, ela vai ser refletida. Ela vai estar sendo somada com a onda original, só que em sentido contrário. Ela está vindo nessa direção. E como resultado, em vez de a gente ver aquela onda bonitinha caminhando, né, agora a gente vai ver essa oscilação, né, para cima e para baixo. E a gente não vai ver mais aquela onda bonitinha caminhando. Por quê? Porque, na verdade, a gente está vendo a resultante de duas ondas. Uma onda que ela está indo numa direção, quando chega nesse ponto, ela é refletida de volta, e ao ser refletida de volta, ela gera esse padrão. Matematicamente, a relação de ondas estacionárias é a relação entre o sinal em a máxima potência, a máxima,
no ponto máximo de tensão, na verdade, né? Na verdade a gente está falando de tensão. E o mínimo de sinal, veja que o sinal geral ele está caindo, né? Chega no mínimo, digamos que se esse nível aqui representasse, digamos, 10 volts, isso aqui talvez representasse 4 volts. Então essa relação entre o máximo sinal e o mínimo sinal, né, por meio de uma formulazinha bonitinha, a gente transforma isso num número, né, adimensional, um número que não tem dimensão, não tem unidade de medida, que a gente chama de ROI, né, relação de ondas estacionárias, que vai de 1 até o infinito, né, 1 para 1 até infinito. Neste caso aqui, a gente está vendo que a relação de ondas estacionárias ela não é, ela tem valor elevado, né? E a gente pode ver porque a relação entre o nível máximo de tensão e o nível mínimo de tensão é grande, né? A gente está imaginando aqui nesse ponto de 10 para 4, mais ou menos, né? Então, essa situação simboliza uma situação de curto-circuito. E apenas a título de curiosidade, né, o simulador ele permite que a gente simule também uma situação onde a corda ela está solta, ela é livre para se movimentar de um lado para outro. E na nossa analogia, isso aqui representa a situação inversa do curto-circuito, que é um circuito aberto, né? Digamos que você não soldou bem a sua antena e deu vento lá em cima e soltou os terminais do conector que conecta a antena ao cabo coaxial. Está solto lá em cima, né? Ou seja, é um circuito aberto. Vamos ver o que acontece. A onda está indo lá caminhando e ela retorna do mesmo jeito. Isso é surpreendente, né? Para quem não está estudando isso do ponto de vista matemático a fundo, né? Porque na nossa cabeça um curto-circuito deveria ser diferente, né? O comportamento de um curto-circuito deveria ser o oposto de um circuito aberto, mas do ponto de vista da ondulatória é exatamente a mesma coisa, né? Tem uma pequena diferença na análise de matemática, mas no final das contas o resultado é o mesmo. Uma onda refletida e que provoca, né, essa dança, né? Em vez de a gente ter uma onda bonitinha, né, como é o caso, voltando, né, como é o caso da onda quando ela encontra uma antena perfeitamente casada, né? Essa onda não retorna, você veja que o ponto de máximo sinal, de máxima tensão, ele nunca é zero, ele nunca chega a zero. Então a gente tem uma relação de ondas estacionárias aqui, neste caso, de 1 para 1, né? Uma antena perfeitamente casada com o sistema irradiante. O contrário, o perfeito contrário disso é qualquer uma dessas situações, né? Todo o sinal que está indo numa direção está sendo refletido e ele retorna ao transmissor. Quando isso acontece, o transmissor evidentemente não vai gostar porque ele não foi feito para absorver a potência que ele está gerando. Ele foi feito para apenas emitir, gerar essa potência, esse sinal, né? Quando a onda retorna, se o transmissor não tiver algum tipo de proteção, ele vai simplesmente queimar. É isso aí, minha gente. Forte abraço de PR7GA, Alisson, Campina Grande, Paraíba.